agora, está gravando. Para quem chegou agora, turma, estava falando com todo mundo sobre a apostila. A apostila ainda não chegou na escola, hoje é segunda, mas a tendência é que ela chegue até sexta-feira. Então, o que eu vou fazer hoje com vocês é mais uma aula introdutória. Eu vou introduzir vocês ao conteúdo, porque com a apostila na mão vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu estou falando. Ok? Professor, vai ter um horário certo pra gente ir lá na escola pegar ou pode ser qualquer hora do dia? Eu acho que vai ter um horário correto, até para vocês não se encontrarem na porta da escola. Eu acho que vai ter horário para não aglomerar. Exatamente. Ok? Entendi. Vamos lá? Então hoje, infelizmente, para quem está com celular, vocês vão ter que anotar mais coisas do que só prestar atenção. Tá bom? Ok. Vamos lá. Bom, só deixa eu molhar a garganta aqui, peraí. Eu tô com a apostila aberta no telefone. Eu vou olhar na tela. Mas sabe o que acontece, Justine? Eu fui fazer esse teste no telefone para ver como é que vocês ficavam. É horrível ficar com... Uhum. É muito pequeno, não dá para enxergar direito. Não, mas é porque eu tô vendo o Zoom pelo computador e aí eu tô com a apostila aberta no telefone. Entendi. Entendi sua tática. Bom, vamos lá. Bom, turma, início do segundo trimestre, geografia. Nós vamos falar sobre essas transformações na América, aqui no nosso continente e na África, mas as transformações urbano-industriais, ou seja, o que a gente já veio estudando no 7º ano de forma menos intensa, sobre as modificações do espaço causados pelo homem nesse processo de desenvolvimento industrial. Então, vamos falar de poluição, vamos falar de crescimento urbano, vamos falar de todos esses problemas que acontecem por causa dessas ações, vamos dizer assim, sem planejamento. Ok? Ok. Tanto é verdade que se vocês quiserem resumir o conteúdo, esse primeiro conteúdo está aqui, ó. A ideia é que vocês compreendam essas regionalizações, essas divisões dentro desse espaço urbano industrial. Bom, vamos começar. A contextualização vem falando sobre o Canal do Panamá e eles fizeram aqui um breve histórico do que foi o canal e qual a importância dele. Por que isso? Porque é um dos principais exemplos de como o homem, quando ele quer alterar o meio de acordo com as suas necessidades, ele consegue. Ok? Ok. Alguém sabe me falar por que o Canal do Panamá foi feito e qual país foi o responsável pela construção dele? O Panamá? No Panamá. Você parou de negociar a tela? Saiu, já estou colocando de novo. Hein, gente? Sem pesquisar na internet, hein? Não. Não. Vocês não sabem qual país que fez essa intervenção? Panamá. Hã? Panamá? Não. Não? Não. Ué, então não sei. Deveria, né? Ilona perguntou se é os Estados Unidos. Sim, Lana, Estados Unidos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que os Estados Unidos? Sei lá, os Estados Unidos se metem em tudo, é igual a Inglaterra. Exatamente, porque, sei lá, Os Estados Unidos é pra filho da melhorar Inglaterra. a economia deles. Opa! Algum interesse. Estamos chegando no caminho. Tinha algum interesse. Tudo nesse mundo é feito por interesse, gente. Vamos ver qual foi É a esse Inglaterra interesse. das Américas. Exato. Deixa eu tentar pegar um mapinha aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Pior que eu acho que os Estados Unidos se mete até na Inglaterra, se bobear. Faz o quê? Se mete até na Inglaterra. Hoje, sim, mas antigamente não. Antigamente, no período inicial dos Estados Unidos como país... Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ilona, você tá com algum problema no áudio? Você quando fala parece, tipo, bem baixinho. Ela deve estar longe. O microfone do meu fone de ouvido tá
Uma porcaria. Gente, Entendi. eu tô demorando a colocar porque o computador tá muito lento, tá? Por isso que tá demorando a voltar compartilhamento de tela. Tá bom. Ok. O que que tá aparecendo para vocês agora? Tela preta por enquanto. Tá carregando. Tá Isso aí. carregando. Vocês verem, para aparecer um mapinha que eu coloquei aqui para vocês, como que demora. Só um minuto. Agora foi, mas tá uma tela Apareceu na branca. tela do seu computador. Ô, Senhor. Gente, vocês sabiam que a gente que é aluno consegue fazer post no Senac Digital? Eu sempre soube. Eu sabia. Também. Eu não sabia, não. Qualquer dia eu vou postar alguma coisa, vou dar bom dia pra vocês. Ai, Ah, merda. que coisa Bom. mais linda. Nesse mapa Gracinha. apareceu aí para vocês, não apareceu? Aham. Sim. Esse mapa dá para vocês entenderem perfeitamente por que que os Estados Unidos veio a intervir justamente no Panamá, que é o nosso conteúdo inicial. O que que acontece? Tudo que era produzido na parte Nossa, a nordeste... imagem tá horrível. Oi? Não, é porque tá pequeno pra mim. E desculpa por chegar atrasada. Pegou o ônibus atrasado, Carla? Pô, peguei. Vamos lá. Aqui, ó, o nordeste dos Estados Unidos, pessoal, é a área mais e ainda continua sendo a área mais industrializada dos Estados Unidos. Automaticamente, o que é produzido aqui também tem que ser transferido para o oeste dos Estados Unidos, principalmente naquele período em que o oeste estava sendo ocupado ainda, pessoal. Eu não estou falando da época do faroeste, não. Eu estou falando do período da Guerra Fria, por exemplo. Existiam territórios aqui que não eram ocupados ainda. Eram vazios demográficos. Só que o que o governo estadunidense da época percebeu? Para eles fazerem essa travessia de avião, ficaria muito caro. Porque eram produtos que tinham que ser levados em grande quantidade. De barco, que seria o melhor, eles teriam que dar a volta lá embaixo na Argentina, para poder dar a volta e chegar aqui no oeste. Porque não tem passagem pelo território. Então, o que os Estados Unidos fez na década de 60, gente? Olha só, hein? Durante a década de 60, naquele período em que os Estados Unidos veio a intervir em vários países, e o Brasil foi um, por exemplo, no golpe militar. Então, o que eles perceberam? Gente, eu vou sair aqui rapidinho só para tomar remédio, tá? Tá bom. Caso eu me pergunte alguma coisa. Tá. Então, o que os Estados Unidos, com os seus desenvolvedores lá, eles perceberam? Que de todos os territórios, para eles poderem ultrapassar com os barcos, o que seria mais viável seria o Panamá. Vocês podem perceber que de todos os territórios aqui, tirando aqui, porque aqui Belize, pessoal, está mal colocado a imagem, mas ele é mais grossinho do que isso. O Panamá de todos os territórios continentais aqui, ele é o menor, ele é o mais fino. Então, a obra a ser feita no Panamá seria muito mais barato do que em qualquer outro país continental. Então, o que eles Professor. fizeram? Oi. Panamá é menor que o Rio de Janeiro. Panamá é menor que o Rio, não, do tamanho do Rio de Janeiro, do estado. Só que aqui ele está mais esticado. Só que o que Entendi. aconteceu? Essa obra do Panamá, eles cortaram a parte leste aqui do Panamá, essa partezinha, que é banhado pelo Mar do Caribe e, consequentemente, pelo Oceano Atlântico, e cortaram mesmo, gente, fizeram cortes no território, no terreno, até chegar na parte que é banhada pelo Oceano Pacífico. Então, esse corte no Panamá foi feito por intervenção estadunidense. Assim, vocês não estão conseguindo me ver porque minha câmera está queimada. Mas estou fazendo um sinalzinho assim de entre aspas, que os Estados Unidos pagou por isso. Na verdade, os Estados Unidos eles pagaram uma indenização ao Panamá por isso, mas para o Panamá isso foi maravilhoso. Foi maravilhoso por quê? Porque hoje a maior fonte de renda do Panamá é baseado justamente no seu canal. Por quê?
tudo que vem dos Estados Unidos ou da Europa... Opa, peraí que apareceu um negócio aqui. O que foi, Justinho? Ilana, voltei, puf. Ah, tá. É o que vocês estão escrevendo. Então, tudo que vem da Europa, tudo que vem do continente africano, tudo que vem do Canadá, da parte leste do Canadá ou do leste dos Estados Unidos, pessoal, passa pelo Canal do Panamá para chegar, por exemplo, ao Peru, ao Equador, para chegar ao Chile, para chegar ao oeste dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não fez essa obra faraônica pensando nos outros países. Os Estados Unidos fez essa obra pensando na sua economia. Então, tudo que era produzido, que eu falei com vocês aqui no Nordeste dos Estados Unidos, na parte industrial, na parte dos grandes lagos, eles colocavam em navios cargueiros de porte gigantesco. Eles faziam essa passagem aqui no Canal do Panamá e chegavam ao oeste dos Estados Unidos. Deu para entender? Sim? Beleza. Sim. Sim. Agora deixa eu voltar para a apostila. Esse canal, pessoal, não foi uma obra do dia para a noite, é claro que não foi. Mas essa obra, ela foi feita assim, olha. Estão vendo o desenho aqui embaixo? Deixa eu aumentar o desenho. Vamos, computador. Estou girando a manivela e não vai. Olha aí, ó. Essa parte que eu falei com vocês é o Oceano Atlântico. Aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, ó. Aqui é o Oceano Atlântico. O barco chega aqui pelo Oceano Atlântico, vem pelo Mar do Caribe, ali, entra na eclusa. São 3 níveis, 3 elevações. Estão vendo aqui, ó, 3 elevações de eclusa, aonde é fechado aqui uma... Opa, peraí. Quando o navio entra, eles fecham essa eclusa como se ele fosse um elevador de água. Vai enchendo de água, um motor tira água do oceano e joga para cá, vai enchendo, 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 a mesma coisa aqui, enchendo, 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 até ele chegar ao nível do Lago Gatun. Quando ele chega nesse nível, o navio vai fazendo a passagem, e aí chega numa eclusa, não de enchimento, agora numa eclusa para esvaziar. Aí essa água vai sendo esvaziada, esvaziada, eles tiram também por bomba, essa água vai sendo esvaziada, jogando no Lago Miraflores. Aí ele chega no nível do Lago Miraflores, vai até a próxima eclusa e assim vai chegando até o Oceano Pacífico. Então essas eclusas, elas são coisas gigantescas. Pra vocês terem uma ideia, um navio transatlântico aí, um navio cargueiro de médio porte, ele tem o tamanho da nossa escola. Não é escola só a parte onde vocês estudam, não. Estou falando a nossa escola, lá do muro final da quadra até o muro do portão. Aquilo ali é um barco, um barco cargueiro, um navio cargueiro de médio porte. Um navio cargueiro de grande porte, pessoal, ele chega a quilômetro. 2, 3 quilômetros, 4 quilômetros da proa até a popa. Ou seja, de uma ponta a outra. Imagina, 4 quilômetros é muita coisa. Não é? Vocês entenderam? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, tá de boa. Não. Todo Eu mundo- acho Júlia que eu falando com o entendi. microfone É o áudio. Mas falando com o microfone desligado. Não, Foi incrível. não, então Mas tá eu acho que eu beleza. entendi. Então, beleza. A ideia é que vocês entendam a importância do Canal do Panamá para a economia estadunidense, que foi o que eu falei com vocês, de encurtar o caminho, logicamente o tempo e a economia, né? Para sair tudo que vinha do Nordeste estadunidense para ir para o Oeste dos Estados Unidos. Então, eles fizeram o Canal do Panamá. E é importante que vocês entendam também que para a economia panamenha foi muito importante, porque diariamente vários transatlânticos, vários navios cargueiros passam por aí e isso não acontece de graça, né, gente? É feito pagamento para que o barco possa passar. Ah, Ronaldo, já aconteceu de chegar um barco aí e não conseguir passar porque não houve pagamento? Já. E eles travam mesmo.
Ok? Vamos para a próxima. Isso tudo aí, pessoal, é só para vocês entenderem como que o homem interfere diretamente no meio quando ele necessita. Alguma pergunta? Não? Não. Não. Eu não sei se vocês vão achar assim legal, mas tem um videozinho no YouTube, é de 6, 7 minutos, que mostra como funciona esse canal. Aqui tá só o esquema que eu coloquei para vocês do livro. Mas o vídeo, ele mostra em tempo real, só que eles aceleram, né? A imagem mostra o navio chegando, ele sendo içado, né? Ele subindo nessas eclusas. Aí ele passa devagarzinho por esse lago Gatun, ele passa devagarzinho, devagarzinho. E aí depois chega na eclusa de esvaziar. É muito legal. Eu pelo menos, eu gostei. Só que eu não consigo passar para vocês porque eu fiz um teste. Por isso que eu não vou mostrar aqui. O teste é que não sai som. Mesmo que eu coloque o vídeo, aí quando eu compartilho com vocês não sai som. Eu não sei por quê. Eu vou aprender ainda a colocar isso daí. Bom, turma, por que eu pedi para vocês olharem o vídeo? Aqui tem um primeiro exercício que eu vou deixar para vocês fazerem depois, no final da aula, falando para vocês construírem um parágrafo que vocês vão escrever sobre a importância da construção do Panamá. Eu já até falei com vocês, mas depois, no finalzinho da aula, que eu quero que vocês façam. Ok? Ok. Então, já está avisado aí. Então, em torno de meio-dia 20, meio-dia 25, eu vou pedir para que vocês façam. Vai ser a primeira atividade já desse segundo trimestre para vocês me enviarem. Ok? Aham. Então, vamos lá. Beleza. Bom, como vocês já viram, nós vamos ver as regionalizações do nosso continente americano. Professor, Oi, tem como você descer a tela só um pouquinho só para eu tirar print da pergunta? fazer o quê? Da pesquisa? Tira print da pesquisa. Sim, claro, desculpa. Eu esqueci que vocês estão sem apostila. Aí, ó, aumentei. Obrigada. Melhorou bastante. Depois eu entro na apostila digital aí. Posso tirar, Giovanni? Pode. Beleza. Bom, turminha, o negócio é o seguinte. Como vocês estão vendo, nós vamos estudar o nosso continente americano. E como vocês sabem, de forma errada, os estadunidenses e o resto do mundo associam a palavra americano a quem nasce nos Estados Unidos. E nós sabemos que não é só isso. Eu sou É americano. estadunidense. Exatamente. Com certeza em sala de aula vocês não me veem falando nem americano, nem norte-americano. Quando eu me refiro a alguém dos Estados Unidos, eu chamo de estadunidense. Porque quando eu falo de norte-americano, eu posso estar falando do Canadá, eu posso estar falando do México e eu posso estar falando dos Estados Unidos. Tem gente que quer me corrigir, mas eu tô falando certo. O quê? Quando eu falo estadunidense. Exatamente, Lana. E tem que manter, tá? Fala e mantém. Fala que foi o professor de ciências que te ensinou. Né? Você já viu esse vídeo? O menino falando tudo errado e pergunta quem que ensinou para ele falar daquele jeito. Ele fala que foi o professor de ciências. Eu, hein? Não viu, não? Não. Depois eu vou ver se eu acho, vou mostrar. Mas vamos lá. Então, se todos nós estamos na América, automaticamente todos nós somos americanos. Só que existem subdivisões. Nós somos sul-americanos, tem os países sul-americanos porque estamos na América do Sul. Eu não sei nem como que fala, gente. Olha que eu sou professor de geografia, eu não sei nem como que fala isso. As pessoas que se encontram na América Central, eu chamo de centro-americano, e a população dos países do norte, que nós chamamos de norte-americanos. Correto? Entenderam? Sim. Beleza. Existem outras regionalizações, por exemplo, utilizando um critério histórico-social, nós temos a divisão de América anglo-saxônica
e América Latina. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, ok? Ok. Então vamos lá. Nesses aspectos aqui, ó, do continente americano, vem falando justamente isso. Vem falando sobre essas regionalizações, vem falando sobre os oceanos que banham o nosso continente, vem falando sobre as diferenças físico-naturais que nós temos, tudo que vocês já sabem, tudo que nós já estudamos lá no 7º ano. Por exemplo, os oceanos que banham o nosso continente, todo mundo sabe, ou não? Hein, gente? Quais O quê? quais os oceanos que banham o nosso continente? Pacífico e Atlântico. Isso aí. Que tomei até um susto na hora que eu perguntei e ninguém falou. Pacífico e Atlântico. Não, é que eu tava viajando. Ah, tá. As questões físico-naturais, por exemplo, a distribuição de vegetação. Vocês sabem que a vegetação, quanto mais próxima da linha do Equador aí, do território cortado pela linha do Equador, maior vai ser a sua biodiversidade, porque é mais quente e mais úmido. Então, tudo isso, todas essas distribuições, todas essas relações, nós já vimos no 7º ano. Então, não tem por que eu ficar enrolando vocês falando sobre isso. Mas alguém tem alguma pergunta sobre? Não. Então, é importante que vocês entendam ou não, que vocês já sabem. É importante só que vocês lembrem-se que nós vamos nos basear com mais ênfase na divisão política, que é a que eu falei agora de América do Norte, Central e do Sul, e na divisão histórico-social e econômica, que leva em consideração os aspectos principalmente históricos que divide a América em América anglo-saxônica e América Latina. Ok? Ok. Então vamos à única pegadinha que eu poderia fazer sobre esse conteúdo. Qual é o único país que, dependendo dos dois critérios, qual é o único país que muda de lugar, não de lugar físico, mas muda de lugar na regionalização da América? O México? O México, muito bem. O México, no critério político, ele está dentro da América do Norte. No critério histórico-social, ele está dentro da América Latina, ok? Ok. Beleza. Essas duas, se vocês quiserem anotar, podem anotar. Essas duas são as principais regionalizações do nosso continente. Querem anotar ou não? Pode falar. Então anotem assim, por favor. A América possui duas principais regionalizações. Vírgula. A primeira. Posso falar? Pode. A primeira, histórico, social, econômico. Histórico, social, econômico. Até coloquei aqui de uma vez para vocês poderem ver. Histórico, social, econômico. Aí, dentro da histórico, social, econômica, abram um parênteses e escrevam assim: América Latina e América Anglo-Saxônica. Anglo-saxônica, né? Isso. Anglo-Saxônica. Vocês sabem por que anglo-saxônica, né? Porque o povo estadunidense e canadense, eles foram colonizados pelo povo anglo e pelo povo saxão. E na América Latina, porque os povos que colonizaram aqui a parte hispânica e a parte portuguesa
são de origem latina. Tinha isso na apostila de história. Não. Eu vi o professor de história me deu um toque. Bom, o outro. Vamos lá. O outro critério. Posso falar? Pode. Pode. Divisão política. Abre parênteses. Divisão o quê? Política. Abre parênteses. Ah, Aí dentro do parênteses você coloca assim: América do Norte, Central e do Sul. Fecha parênteses, ponto final. Eu tenho a impressão de que quando as pessoas não consideram o México da América do Norte, é porque tá querendo excluir ele, já que os Estados Unidos e o Canadá são países desenvolvidos, entendeu? Sim. Exatamente. E outra coisa, o México, ele só... Oi, Lano. O Canadá podia excluir os Estados Unidos. Para o Canadá não vale a pena também. O Canadá, ele é muito dependente dos Estados Unidos economicamente. Eu tinha visto um negócio. Infelizmente para eles. A aula tá acabando. Tá. Pessoal, é a primeira, né? Não foge não. Vamos lá. Bom, então, turma, falamos das duas principais regionalizações. O resto é tudo encheção de linguiça, por quê? É só você... Professor, seu áudio tá falhando bastante aqui pra mim. Pra Tá todo travando mundo? muito. Tá falhando para todo mundo? Não, pra mim tá bom. Pra mim tá normal. Deve Então, ser, Acho que é a ser minha sua internet. eu tenho essa leve desconfiança. Essa internet é um saco. Tá bom. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando com vocês, tudo que eu vou falar agora é só vocês observarem o mapa que vocês vão entender. Então, eu não preciso nem ficar explicando muito, porque lá no 7º ano nós já conversamos sobre isso. Por exemplo, falei da divisão da América do Norte, do Central e do Sul. Falei com vocês da América Anglo-Saxônica e da América Latina. As características vocês já sabem, como eu falei com vocês do povo anglo, quem foram os responsáveis por essa colonização, vocês também já sabem, nós já conversamos. Agora, uma coisa importante sobre as línguas. Muita gente acha que somente, estou aqui na página 5, que somente os portugueses e os espanhóis ocuparam territórios aqui na América do Sul e na América Central também. E muita gente acha que na América do Norte só os ingleses que tiveram ocupação territorial. Oi? No Canadá, Estados Unidos não. No Canadá eles têm até 2 línguas oficiais. Exatamente. É a de partida, Ilana. Porque o que acontece? Nas 3 partes do continente americano que eu falei com vocês, tem diferença. Por exemplo, se vocês pararem para pensar no que a Ilana falou, tirando os Estados Unidos, todos os outros têm interferência. Por exemplo, no Canadá, como a Ilana lembrou muito bem, tem 2 línguas oficiais. Poucos países no mundo têm 2 línguas oficiais. E digo mais, no Canadá eles têm vamos dizer assim, 2 capitais. Aqui no Brasil a gente tem Brasília, né? Nos Estados Unidos nós temos o Washington, nós não, eles, né? No Canadá não. No Canadá, para não ter briga, eles fizeram 2. Eles têm a capital francesa, que é chamada de Quebec, e tem a capital inglesa, que é chamada de... Ottawa. Tem certeza? Acho feio, né?
Não, não. É Não. parecido. O que vocês estão falando? Toronto. Toronto, muito bem. Mas outra vez eu vi que a capital do Canadá era... Winnipeg. Não. Gente, tem igual a escolinha do professor Raimundo, gente. Não, mas olha só. Eu não estou falando de capitais... Gente, eu não estou falando de capitais oficiais. Eu estou falando em relação às línguas. Existe a capital tá. francesa, porque Quebec foi ocupado pelos franceses. Toronto vamos dizer assim, é a representante da parte inglesa. Entenderam? Nenhuma das duas é oficial, então. Não, oficial não. Oficial que eu falo para as línguas. Ok? Entendi, mas é muito... Nada a É, ver. mas é importante que vocês saibam que tem. Outra, na América Central, pessoal, alguns territórios foram ocupados também por portugueses, por ingleses. Até o Haiti, por exemplo, teve interferência francesa. Por exemplo, se vocês forem pensar na Jamaica, qual é a língua oficial da Jamaica? Sei lá. O Jamaicano? inglês. Aí, Carla, eu fiz uma pergunta aberta, a sua resposta é que está certa, né? Jamaicano, não. É o inglês. Por quê? Foi um território dominado pela ação inglesa. Mas, por exemplo, aqui na América do Sul, tirando o espanhol na América Hispânica e o português aqui no Brasil, nós temos a Guiana Francesa, né? Que é um território que ainda tem a sua língua, a língua baseada no inglês. Baseada não. Baseada... gente, baseada não. A língua oficial é o francês. Pronto, saiu. Tem A gente língua... que acha que aqui no Brasil a gente fala espanhol. Então,